Antônio Vinícius Lopes Gridsbach foi morto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta sexta-feira. Além de delator do PCC, o empresário teria mandado matar 2 integrantes da facção. Veja agora tudo o que se sabe sobre o caso. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar por dentro de todas as principais notícias. Sexta-feira, 8 de novembro. No maior e mais movimentado aeroporto do país, em Guarulhos, Grande São Paulo, à luz do dia, 29 tiros. Um corretor de imóveis, delator do PCC, é executado. O Fantástico começa agora com a investigação deste ataque brutal que atingiu outras 3 pessoas. Entre elas, o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio, de 41 anos. Foi ele mesmo quem deu a notícia, dentro da ambulância. Tomei um tiro, Thalita! A amiga Thalita avisou a esposa de Celso, Simone, que correu para o hospital. Ele estava no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Ele entrou dentro. A porta de vidro fechou. Foi bem na hora que começou esse tiroteio lá. Um amigo dele se abaixou, conseguiu se esconder e ele lá dentro de costas, sem nem saber o que estava acontecendo, levou tiro. Celso perdeu um rim e parte do fígado. Como eu vou criar os meus filhos sozinha sem ele? Como eu vou sustentar os meus filhos sem ele? Simone falou com o Fantástico no sábado à noite, 1 hora antes de perder o marido. Ele deixou 3 filhos, o mais novo, de 3 anos. Os tiros acertaram de raspão outras 2 pessoas, mas o alvo era o corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes Gridsbach. Quem queria matá-lo? Vinícius fazia sucesso no ramo imobiliário, segundo seu primeiro advogado e amigo. Um brilhante jovem, empresário, extremamente competente e que era formado em engenharia civil e administração de empresas. Uma carteira de mais de 1.000 clientes, para imóveis de alto padrão. Foi como corretor que ele começou a se envolver com o crime. Sim, não é que ele se envolveu ao crime. O crime veio e envolveu ele. Vinícius fazia negócios imobiliários com algumas pessoas ligadas ao PCC. Uma delas, Anselmo Bechelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, que foi assassinado em dezembro de 2021. Uma denúncia anônima apontou Vinícius como mandante. No início de 2022, ele foi preso. No vídeo da audiência com o juiz, ao qual o Fantástico teve acesso, Antônio negou a autoria do crime e disse que tinha encontrado Anselmo um dia antes. No dia 26 de dezembro, o Anselmo foi até meu escritório. Ele foi me desejar boas festas. Existe a suspeita de que Vinícius devia 100 milhões de reais à Cara Preta, quantia que o bandido do PCC teria entregue ao corretor de imóveis para investir em criptomoedas. Só que o dinheiro teria desaparecido. Vinícius sempre negou essa acusação, mas contou que chegou a ser sequestrado por um grupo da facção criminosa e ameaçado de morte. Nesse momento ele levantou e pôs a arma na minha cabeça e falou: se você errar a senha mais uma vez, eu sei que você quer apagar o celular, eu vou te matar aqui mesmo. E falou: você não vai mais ligar seu celular, você só vai se despedir da sua família. Vinícius foi solto, mas acabou denunciado pela morte. Ele aguardava julgamento. Na mesma época, ele também passou a ser alvo de outra investigação, de lavagem de dinheiro para o PCC. No fim de 2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo ofereceu um acordo de delação premiada. O primeiro advogado, Ivelson, que não concordava com a delação, deixou o caso, e a defesa de Vinícius ficou com Aristides Zaccarelli. O que levou o senhor e ele a procurarem essa delação? Na verdade, não fui eu quem procurou, né? Mas sim foi o próprio Vinícius que externou o interesse, né, em realizar essa delação. Vinícius continuou negando participação nas mortes. Eu não mandei matar esse mega traficante. Se vir a cometer alguns crimes na parte de venda de imóveis, estou aqui para esclarecê-los. Mas ele reconheceu que ajudava o PCC a lavar dinheiro com a compra de imóveis. Eu admito que eu participei dessas transações. Foi uma venda comercializada, onde o meu escritório ele fez a análise jurídica, rodou os contratos e onde eu acabei fazendo no nome do meu primo e do meu tio.
Os dois seriam os laranjas de Cláudio Marcos de Almeida, conhecido como Django, outro líder da facção que foi assassinado em 2022. Eles levaram na casa de 300 mil por imóvel, doutor. O que levou o Ministério Público a aceitar a delação dele? Justamente o fato dele ser uma pessoa que conviveu com líderes, por exemplo, da facção criminosa. Ele sabia exatamente onde o crime organizado, sobretudo o PCC, estava lavando dinheiro. Ele ajudou, inclusive é réu, confesso, nesse sentido, a lavar dinheiro para criminosos do PCC, seja na área da construção civil, onde ele, inclusive, era corretor de imóveis, e até enriqueceu vendendo imóveis para criminosos, fornecendo o nome de laranjas para que esses imóveis fossem colocados em nome de terceiros. O Vinícius sabia muito. Era um arquivo vivo, isso não tenho dúvida. Nas reuniões com o Ministério Público, Vinícius pedia proteção contra ameaças que vinha sofrendo. Eu sofro um atentado onde eu estou tentando repelir os crimes e a gente chegar em um lugar. Depois da primeira reunião com o Ministério Público em dezembro, Vinícius foi alvo de um atentado, no dia do Natal. Tiros foram disparados contra o apartamento onde estava. A investigação chegou a apontar este homem da foto como suspeito dos disparos. Cada vez mais eu preciso de mais segurança, então eu precisava de um amparo de vocês também, do que eu vou ter, porque senão vocês estão falando com morto-vivo hoje aqui. O Ministério Público ofereceu a Vinícius o apoio do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, o PROVITA, que é federal, mas ele recusou. Não se enquadra no meu estilo, doutor, o PROVITA. E ele se recusou por várias vezes a ingressar no programa. O que ele queria era uma espécie de escolta policial, não há nenhuma previsão legal para isso. Foi uma opção dele, ele tinha a segurança particular dele. Vinícius não delatou só integrantes do PCC, ele denunciou também policiais. Segundo a delação do Vinícius, teria envolvimento de policiais, sim, envolvidos inclusive com o PCC e com o crime organizado. 8 dias antes do ataque no aeroporto, Vinícius tinha feito uma denúncia à Corregedoria da Polícia Civil. Ele disse que na primeira vez em que foi preso, policiais roubaram de sua casa uma bolsa com 20 mil reais. E afirmou que levaram também uma caixa com uma coleção de relógios luxuosos, que foi devolvida, mas com 5 relógios a menos. Vinícius reconheceu um desses relógios, o mais caro deles, em várias fotos das redes sociais de um policial. Segundo Vinícius, as imagens foram apagadas depois do depoimento. Entendo que integrantes do GAECO, do Ministério Público, estavam no momento em que ele disse que ele foi, roubado por policiais. Nós estamos proibidos de revelar o terror, inclusive esse depoimento que ele deu na Corregedoria faz parte do acordo de delação premiada, ok? E isso foi muito recentemente, ainda está em apuração por parte da Corregedoria. Sexta-feira, 4 horas da tarde, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach está de camisa branca. 2 homens armados de fuzis saem de um carro preto e começam a atirar. Um empresário é atingido 10 vezes e cai. 13 segundos depois, os assassinos partem. Vinícius voltava de Maceió com a namorada. Seria recebido pelo filho que seguiu para o aeroporto, acompanhado de 4 seguranças, todos policiais militares. O grupo seguia em 2 carros. Eles pararam neste posto de gasolina para aguardar o desembarque do empresário. Essas são imagens das câmeras de segurança do local. Esse carro preto foi o primeiro a encostar. Depois de algum tempo, saíram 4 pessoas, o filho de Vinícius, o sobrinho e 2 seguranças. 8 minutos depois, essa caminhonete branca também chegou. Nela estavam 2 outros seguranças. Eles entraram na loja. Eram 13h16 quando o carro preto com o filho e as outras 3 pessoas saiu do local. Os 2 homens que estavam na caminhonete branca seguiam sentados dentro da loja. Só às 13h32 eles entraram no carro. Mas, 8 minutos depois, um deles saiu e abriu o capô do motor. O veículo preto retornou ao estacionamento. Desceram o filho de Vinícius, o sobrinho de boné preto e um segurança. 13h45, esse carro voltou a sair, mas dessa vez apenas com o segurança que estava na direção, além dos 2 jovens. Os outros 3 homens contratados para tomar conta da família ficaram ao lado do carro enguiçado. 15 minutos depois, Vinícius estava morto.
Os seguranças do Vinícius tiveram algum envolvimento com a execução dele? De forma alguma. Estavam apenas trabalhando, fazendo o seu bico. Eles cuidavam do filho do Vinícius como se fosse filho deles. Qual foi o problema que o carro teve? Nós não sabemos ainda, foi feita perícia ontem, mas o carro acreditamos que seja um problema na partida. Os PMs que trabalhavam na segurança de Vinícius foram ouvidos e estão afastados das funções na corporação temporariamente. Em nota, a Polícia Civil informou que armas que estavam em mochilas encontradas perto do aeroporto serão periciadas. Elas podem ter sido usadas no ataque. E que as investigações prosseguem. Quando foi morto, Vinícius trazia na bagagem joias que, segundo a polícia, estariam avaliadas em R$1 milhão. Seria o pagamento de uma dívida e um dos motivos para a viagem até Maceió. Ele foi enterrado hoje numa cerimônia privada só para a família. A quem interessava a morte do Vinícius? Ele era um arquivo vivo, ele é alguém que infelizmente se envolveu com um crime organizado. Todas as linhas de investigação, elas serão levadas em conta e eu garanto para vocês que o Ministério Público vai acompanhar, como sempre acompanhou, mas especialmente nesse caso, vai acompanhar e auxiliar no que for possível as investigações da Polícia Civil para que esse caso seja solucionado o mais rápido possível.